Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa de 2023. E, aliás, feliz ano novo. Boa noite aí, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso aí. Então, por ser os primeiros convidados do ano, vocês vão ganhar um prêmio especial aí. No final, o Adelino paga para vocês, faz o Pix. Isso você não combinou comigo. Brincadeira. Então tá, gente, sejam todos bem-vindos aí, vocês que estão acompanhando a gente via YouTube, né, a nossa live. Fiquem à vontade para participar e interagir conosco através aí do chat. Coloque suas perguntas, suas colocações, tá? Hoje é dia 20 de janeiro de 2023, são 19 horas e 2 minutos. Eu sou o Rafael Guimarães Pereira e a gente vai até às 20 horas com conversa de sexta, tá? Com muita informação e esse debate bacana. A gente também vai ter algumas colunas durante o programa, do Fábio Marques, com Finanças Libertárias, a Cibele Xavier com o Clube do Livro e o Jean Zonato com o Propósito de Vida e Carreira. Então, no estúdio hoje estão conosco nossos convidados especiais, a Ana Paula Simões, Luciano Vicenzi e o Trintinalha. Obrigado por ter vindo aí, gente. Obrigado pelo convite. A gente agradece. E também nosso colega liderólogo Adelino Denk. Obrigado por entrar aí, Adelino, no debate. Ok. Vamos debater sobre empresograma. Então, vamos lá. A gente vai começar lendo, então, essa definição, para não demorar mais, né? Já entramos no debate. O empresograma é uma proposta inédita de ferramenta conscienciométrica aplicada especificamente às empresas conscienciocêntricas, inspirado na proposta do professor Valdo Vieira, de avaliação máxima dos traços conscienciais, o conscienciograma. O instrumento empresograma sustenta-se em premissas conscienciocêntricas de condução de negócios e fundamentos no Código Grupal de Cosmoética de Empresas Cosmoéticas, o CGC, de empresas conscienciocêntricas, ou ECs. Tá bom, a gente vai esmiuçar isso aqui, né? A princípio é uma definição aí robusta, né? Densa, e vamos, através do debate, dar uma destrinchada. Então, eu quero, com isso, completar aqui a apresentação dos nossos convidados. Vou ler a mini bio deles, né? E a Ana Paula, ela tem mais de 15 anos de experiência em arquiteturas de aprendizagem, mediada por tecnologia em empresas, organização de terceiro setor e coletivos. Chief Learning Officer da Software Mental, startup da Vertical, de educação corporativa, com soluções de assessment e desenvolvimento do mindset de crescimento para a cultura de aprendizagem nas organizações. Ela é mestre em arquitetura pela UFRJ, pós-graduada em gestão estratégicas pela FGV e formação de ciência de grupos pela SBDG e análise transacional pela UNB, ou NAT. Foi professora da FGV por 7 anos e atuou como gestora de projetos de educação pela Roper Educação. É também sócia fundadora da Tinker Lab, Consvita Tinker Lab, na área de liderança estratégica e incubou o software mental. Temos também o José Carlos Trintinalha. Ele é empreendedor e empresário dos últimos 34 anos. É especialista em tecnologia de produto para o sistema financeiro. Ele é matemático pela PUC de São Paulo e formação profissional da IBM do Brasil. E no seu voluntariado em 97, na Conscienciologia, no IPC. É cofundador da ARAC e atualmente voluntaria na IEC, onde foi diretor financeiro, de 2012 até 2022. Ele é docente desde 2013 e é sócio fundador da Outbank, projetos e consultoria, desde 88. É uma empresa do segmento financeiro e também ele é da Classe A Lavanderia de Enxovais, fundador, né, desde 2013, em Foz do Iguaçu. Já o Luciano Vicenzi é conscienciólogo desde 93, autor do livro Coragem para Evoluir e coautor do livro O que vai acontecer após o ano que não aconteceu. Ele é empreendedor e fundador da Software Mental, consultoria para o desenvolvimento de mindset com mais de 17 anos de mercado. É só gente fera aqui, Adelino.
Com certeza, fiquei aí bem impressionado. Essa questão aí de startups, de software mental, isso é muito bacana. Também estou nesse meio, também já lidei aí com startups, incubadora tecnológica. Então, esse é o empreendedorismo inovador, né? Tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje aí. Mas então tá, só para começar, vocês podiam falar para o povo aí, né, para o nosso público, para começar aí a entender o que é uma empresa conscienciocêntrica, para depois nós ir se aproximando do empresograma? Então, posso puxar um pouquinho aqui para trazer pelo menos uma noção histórica aqui, Rafael. Inicialmente, a gente justamente procurava definir o que seria uma empresa conscienciocêntrica de fato, e trabalhamos dentro da Conscienciologia muitos anos com essa ideia, né? E em 2013, quando a gente formou a equipe que está até hoje aí dentro do conselho das ECs aí da Unicim, das empresas conscienciocêntricas da Unicim, a gente foi aprofundando cada vez mais as discussões e entendemos que, na verdade, é muito difícil você definir o que seja uma empresa conscienciocêntrica. O que a gente define hoje são empresas signatárias dos pressupostos, dos parâmetros aí do Código Grupal de Cosmoética, que é direcionado, nesse nosso caso, para a gestão de empresas onde, eventualmente, possam haver conscienciólogos. Acho que, por exemplo, na constituição de uma sociedade é muito difícil, né? Você, às vezes, ter só conscienciólogo nessa sociedade. Então, a gente saiu desse viés do conceito de empresa conscienciocêntrica para empresas signatárias de um código grupal de cosmoética ligado à gestão de empresas. E é com base nessa premissa que a gente estruturou aí o empresograma, né? Então, hoje a gente diz assim, olha, nós somos nós que certificamos. Não somos nós que dizemos se você é uma empresa conscienciocêntrica ou não. Não tem auditor, né? Auditoria. Essas premissas que podem te aproximar de uma gestão mais conscienciocêntrica ou menos. Fala, Rafael. Não tem assim, não tem o que tu está dizendo, não tem uma... É autodesignado, né? É uma autoavaliação lá do grupo empresarial, não tem um selo, que nem uma ISO 9001, por exemplo. Né? Não, porque não teria condição de você ficar fazendo uma avaliação para verificar na prática, no dia a dia, se a empresa de fato aplica a cosmoética, que já é um conceito bastante sofisticado no dia a dia daquela empresa, para dizer assim, essa empresa é e essa empresa não é, por exemplo. Então, isso é uma questão muito complexa de você querer, então, atestar que essa é ou essa não é. Então, na verdade, a autoconsciência é que deve primar aí nesse inteirinho aí. Sim, com certeza. Já que é baseado também no conscienciograma, né? As empresas são feitas de pessoas e aí decorre que a empresa, esse corpo ou pessoa jurídica, né? Essa coisa abstrata aí, na verdade, ela é o que se junta de consciência na volta dela, né? E foi daí que a gente pensou que, para orientar as pessoas que quisessem ser signatárias, né, as empresas, os empreendedores, signatários do Código Grupal de Cosmoética, para conduzir os seus negócios, para orientá-los nessa prática de cosmoética, aí a gente pensou, bom, que ferramenta a gente pode oferecer, pode ajudar? E aí, então, nasceu o empresograma, que aí é um conjunto de questões, que é a partir dessas questões que o empresário, né, o empreendedor vai se fazendo em relação à gestão, em relação a lidar com as pessoas, lidar com seus fornecedores, com seus clientes, ele próprio, né, nas suas decisões, na forma como interage com outras pessoas, mas também com o ambiente de negócios, também com o ambiente físico, com a parte até de cuidados, né, que hoje em dia a gente fala bastante, né, de cuidados com o ambiente também, como que a gente orienta ele para esse processo. Então, as questões do empresograma, elas são fundamentadas em alguns pilares, e esses pilares que estão fundamentados no Código Grupal de Cosmoética. Cada pilar desse tem uma série de questões que ajudam a pessoa, ao empreendedor, a pensar
será que eu estou mais ou menos alinhada às práticas cosmoéticas, né, de gestão? E aí, a partir disso, chega essa conclusão. Vou te interromper um pouco. Sabe que no ano passado, aqui, o grupo nosso, a gente discutiu até internamente sobre EC, quem é que fala sobre isso, não sei o quê, e de repente vocês surgiram. Foi uma feliz sincronicidade, né? E nós começar o ano com esse tema tão bacana, que eu acho que vai dar um bom tom aí à nossa segunda temporada. Agora, assim, na Socin, uma empresa é avaliada, né, pelas suas finanças, né? Em última análise, se ela dá lucro ou não, o EBITDA dela, pela qualidade dos produtos e serviços que ela fornece, market share, né, o preço das ações, se ela é uma empresa de capital aberto, esses indicadores todos aí, né? E no que difere o empresograma, no que ele contribui, né? O que está agregando versus esse... Porque a Socin, ela já dá às empresas bastante ferramenta, não dá para negar isso, né? Agora, pelo que eu entendi, vocês estão botando on top, né? Como é que é isso? Na verdade, Rafael, a gente não está suprimindo o que existe hoje. Todo o ferramental que existe hoje, processo de administração, ele continua valendo, né? O que nós sentimos nessa época que nós começamos, lá em 2013? Para você ter uma ideia, nós tínhamos um cadastro de empresas conscienciocêntricas aqui em Foz do Iguaçu, de 80 empresas. Mas só que a gente olhava e não via essas empresas, mas tinha uma declaração lá do proprietário que era uma empresa conscienciocêntrica. Você não pode dizer que é, mas também não pode dizer que não. Tá certo? Agora, em alguma escala, essa empresa é conscienciocêntrica. É que nem a consciência, ela sai lá do zero e vai até o sereno. Em algum momento, em um grau de escala, essa empresa ela tem um nível, né? E nós tínhamos alguns outros desafios. Nessa época, nós começamos a pensar no planejamento da Cognópolis, né, 30 anos na frente. Então, nosso planejamento era... Nós estávamos em 2013 e nós nos propusemos fazer um planejamento para 2035. Então, o que é que a gente colocou como planejamento para trilhar ao longo de todos esses anos, para em 2035 a gente ter uma condição diferenciada aqui em Foz do Iguaçu. Na verdade, no primeiro momento, a gente focou Foz do Iguaçu. Qual é o escopo de Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu não prende os seus talentos. Ela é uma empresa turística, é uma cidade turística, não tem potencial para quem... Por exemplo, os jovens se formam. A maioria vão para Curitiba, vão para uma capital para arrumar um primeiro emprego. Aqui em Foz do Iguaçu não tem a oferta para que eles se capacitem, né? Então, nós procuramos definir algumas formas de existirem empresas e empresas de porte aqui em Foz do Iguaçu, né? E, para tanto, essas empresas elas teriam que ter o processo da conscienciologia, porque é aquilo que é referência para a gente, né? A gente já teve individualmente experiências de participar de uma empresa, vamos dizer assim, teoricamente consciencial, dentro da própria conscienciologia. Aqui em Foz do Iguaçu houve por muito tempo a equipe da Teática. Alguns de vocês devem lembrar. Era uma cooperativa onde os conscienciólogos trabalhavam para que pudessem fazer a sua PROEX, né? Então, era uma cooperativa que trazia serviço e que tinha algumas formas diferentes de se lidar com o dia a dia. Então, por exemplo, na época que estava a Teática atuando aqui com bastante ênfase, a grande maioria dos colaboradores da Teática viajavam quase todo final de semana para dar aula. Então, essa empresa tinha algumas características para facilitar o processo de voluntariado, né? E o que acontece, então? A gente viu que Foz do Iguaçu, fazendo uma continha simples, a gente fez essa conta no grupo, partindo da premissa lá que exista 1%
de intermissivista no mundo, nós estamos com 8 bilhões, qual é o volume de intermissivista que pode chegar? Agora, vamos dizer que não chega em 1%, chega muito menos. Nós estamos preparados para receber? Nós temos como fazer a receptividade desse pessoal, ainda mais com os processos hoje de tecnologia, né? Você consegue entrar numa live aqui e falar com alguém que está lá no Egito, né? Então, esse processo do ano 2035 tem muito a ver com preparar o conscienciograma, porque seria um instrumental para que as empresas pudessem estar, pelo menos, tendo uma cartilha básica para se adequar nesse rumo. Interessante. Ouvindo vocês falarem aqui, eu estou fazendo um paralelo aí, a questão aí do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem recomendações de boas práticas na governança corporativa, né? Sim. Temos as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da própria ONU, que traz diversas orientações de boas práticas, né? E assim, o ESG, que agora está pegando cada vez mais, né, no mundo todo, né? As boas práticas ambientais, sociais e de própria governança, preocupado principalmente nessa questão aí de compliance, de conformidade, de anticorrupção, de códigos de ética, né? Que o que a gente observa tem nas empresas muitos problemas comportamentais, né, de jeitinhos, de corrupções, que ferem o próprio código de ética que está definido nas empresas, né? Então, como você estava trazendo, Tritinali, e os demais colegas aí antes já, estamos agregando, então, no empresograma a questão mais ligada ao paradigma consciencial, trazendo a cosmoética, mas sendo um processo de signatário, quer dizer, de adesão voluntária e de autoavaliação, de incorporar cada vez mais boas práticas, tanto na gestão quanto nas relações e assim por diante, né? E aí, dentro disso, como é que vocês veem esse avanço, tanto nas empresas que vocês aí têm contato, e em autoavaliações que vocês já fizeram, e talvez vocês, com certeza, já fizeram alguma aplicação prática do questionário ou de alguma avaliação para ver em que níveis que está, em que gradação que nós já estamos, né? Como é que vocês estão vendo agora, nesses últimos anos, aí a evolução desse processo aí? A gente aplicou muito entre a gente mesmo, né? Os membros do grupo de pesquisa, todos são empreendedores, têm experiência empreendedora, e muitas das ideias e das questões que a gente foi elaborando, levantando, botava a gente mesmo em crise, né? Porque não são coisas simples. Então, só para ilustrar, né? Porque, Adelino, você trouxe uma série de exemplos muito interessantes de hoje em dia, de várias iniciativas, né, que já ajudam a pessoas que trabalham em negócios e empresas a orientar, né, as suas decisões, suas ações para a área da ética, né, e da moral e tudo mais. E aí a gente acrescenta o paradigma consciencial, que entra com aspectos da multidimensionalidade, multiexistencialidade, vários veículos de manifestação. Então, tudo isso está dentro das variáveis, né, que são questionadas. São 280 perguntas no empresograma. Então, só para ilustrar para vocês, né, a gente segue a mesma lógica do conscienciograma, que é uma ferramenta para a aferição do nível evolutivo da consciência, que aí tem outras tantas perguntas, né, a autoria do professor Valdo Vieira, e a partir da mesma estrutura lógica do conscienciograma, que começa com questões mais simples, a cada folha de avaliação, as questões são mais simples, mais básicas, sobre aspectos mais, assim, até certo ponto, até grosseiros de manifestação da consciência. E as últimas perguntas são perguntas mais sofisticadas, que denotam um nível mais sofisticado também de evolução, de crescimento. Então, o empresograma... Ana Paula, só uma curiosidade, lá no conscienciograma, o padrão é o serenão. No caso do empresograma, existe um padrão? Existe essa figura? Uma referência?
Se o Serenão fosse o CEO, né? Digamos assim. Mas não só o CEO, né? Na verdade, seria um grupo de serenões, né? Porque uma empresa não se faz de um só, tem que ser um colegiado. E não é só o próprio o conjunto ali, né, que trabalha, mas também as relações que estabelece com fornecedores, clientes, sociedade como um todo. Tudo isso está abrangido nas questões que a gente elaborou, né? Eu vou só pegar aqui, só para ilustrar para vocês, vou pegar a questão número 1, para vocês observarem, né? Essa questão número 1, ela está no contexto da longevidade das empresas concessiocêntricas. Uma dos pilares que a gente avalia é o da longevidade, o tempo de vida, né, das empresas. O item que a gente está analisando aqui é fomentar a continuidade do negócio por várias gerações. A especialidade é continuismologia. E aí a primeira questão dessa folha é a seguinte, ó, então a primeira questão é aquela mais, assim, terra a terra, né, mais grosseira, vamos dizer. Uma empresa sem planejamento de qualquer espécie, presa à mentalidade imediatista de mera sobrevivência. Então, bacana. Se a empresa se percebe assim, nota 0. Se ela, não sou assim, não estou nesse nível, estou muito melhor do que isso. Então, vai para a próxima pergunta. Aí, só para ilustrar, a última pergunta dessa folha é assim, ó. Uma empresa que emprega com cosmoética o plano de fomento na continuidade dos negócios. Não, vou ler a anterior, que é mais legal. Peraí, desculpa. Qual o nível de autoconsciência multidimensional quanto à importância do continuismo no negócio da sua empresa por várias gerações? Perfeito. Então, aqui já entra o aspecto multidimensional. Interessante, Ana Paula, que eu estou justamente trabalhando também essa questão da longevidade que você acabou de trazer nas empresas, aí, nos negócios que a gente atua. Sim, muito interessante. Ó, nós temos uma pergunta aqui do telespectador, empreendedor, vou ler aqui, tá? É o Marco Carlota. Obrigado, Marco, pela pergunta. Os empreendedores que podem aumentar ou diminuir esse percentual de empresa conscienciocêntrica devem ser necessariamente o gestor de negócio ou a liderança pode surgir dentro da equipe? Fala aí, Tris. Na verdade, o que a gente observa é que quando a empresa tem o fundamento, essa experiência eu vivenciei, da prática dos processos da conscienciologia, o valor conscienciológico é maior do que o valor técnico. Ele sobrepõe, né? A gente até tem uma questão assim, é muito mais fácil pegar um conscienciólogo, alguém que tenha cosmoética, uma série de coisas, e transformá-lo num bom técnico, do que pegar um bom técnico e fazer ele virar um conscienciólogo. Né? Então, isso é bastante interessante, porque a formação, né, mista é que vai fazer com que as pessoas que não têm a formação possam ver o exemplarismo daqueles que têm. E aí sim fazer as mudanças que precisam ser feitas. Né? Então, mas assim como na sociedade a gente está todo mundo misturado, na empresa, não faz uma empresa conscienciocêntrica só com o topzera ali da evolução, né? Você vai ter ali com os réus ressomados, etc. Exatamente, Rafael, exatamente isso. E aí é que vem o grande aprendizado. Você tem numa empresa um grande laboratório. Você pode estar exercitando assistencialidade o dia inteiro. Sempre tem alguém do seu lado que está dependendo de alguma coisa que, se você tiver olhos, você vai ver. Não é uma avaliação do empreendedor, do líder. É uma avaliação global. É uma avaliação de todo o contexto das pessoas que fazem parte da organização e das pessoas que a organização impacta também. Os seus clientes, os seus fornecedores, a sua cadeia produtiva, tudo isso entra na avaliação. Mas o score, quem vai preencher, vai ser individual ou vai ser tipo assim, a direção, ou sei lá, quem é que preenche isso aí? Então, assim como lá no SG Governança, isso é coletivo, não é só um que preenche. Isso. Fala aí, Luciano. Assim, na verdade, como a avaliação é da empresa como um todo, você pode ter vários desdobramentos disso, né? Você pode ter a cúpula fazendo essa autoanálise,
você pode ter um gestor querendo identificar qual é a empresa que ele está inserido e qual é o nível de cosmoética da empresa que ele está inserido. Isso aí é uma questão. A ferramenta ela é disponibilizada considerando sempre o contexto da empresa e as suas práticas, obviamente. Mas essa avaliação, eu como funcionário da empresa, eu posso fazer uma avaliação da minha empresa, dependendo da minha visão sistêmica de como funciona a minha organização dentro dos seus diversos stakeholders. Até mesmo para avaliar se eu quero confiar nela. Agora me deu uma ideia aqui, ó, porque eu sou investidor também, você deve ser também, na Bolsa. E eventualmente, eu posso fazer também uma análise dessas aí para ver se eu pretendo investir. Mas aí seria uma análise externa, de uma visão de quem está de fora. E aí é menos válida, ou é válida ainda? Como é que vocês veem? Dá para fazer um showcase analisando uma empresa de fora? Rafael, quando você fala de ações, a seleção pode ser em outro nível. Por exemplo, você investiria numa empresa de armas? Pois é. Né? Isso é um exemplo bem grotesco, sim, mas que está por trás disso. Né? E aí a gente tem a oportunidade de avaliar de ponta a ponta o processo. Deixa eu fazer mais apresentar mais uma pergunta aqui, que eu acho que é uma folha, dar um exemplo de mais uma folha, que eu acho que tem a ver até com uma pergunta que está aparecendo aqui agora. Ah, tá. Então eu vou colocar. Tu viu a pergunta da Adriana, é essa? É a do Adriano. Da Adriana, isso. Adriana, eu vou colocar, vou ler para o pessoal. Esse programa, ele também, para quem está nos ouvindo, para vocês aí, ele também é um podcast. Então, muitas vezes eu descrevo as coisas aqui porque tem a turma que não está vendo a imagem depois, né? Vai ver só o som. Então, a Adriana pergunta assim, ó, como as empresas conscienciocêntricas enfrentam as crises econômicas constantes, com tantos conflitos geopolíticos? Então, pegando esse gancho aí da Adriana, esses conflitos geopolíticos que a gente vive hoje, todas essas confusões, né, que estão acontecendo planetariamente, elas têm a ver com o nível evolutivo que a gente se encontra, né, no nosso planeta, a situação como ela está hoje. Então, eu vou falar aqui, pegar uma folha aqui, que é a do pilar 3 do empresograma, que fala sobre o paradigma consciencial. Essa folha aqui, ela avalia a empresa num ambiente propício ao desenvolvimento dos potenciais da consciência. Então, a primeira pergunta está falando assim, ó, a empresa treina premeditadamente seus funcionários para o exercício de ações anticosmoéticas? Então, lembra, a primeira pergunta sempre é daquela situação mais tosca, né? Mais primária, mais primitiva. Então, tem empresas que, infelizmente, fazem isso, né? Treinam as pessoas para fazer a coisa errada. Então, se a sua empresa faz isso... Mas uma coisa, a coisa errada já é antiético também ou só anticosmoético? Sim. Porque... Não, antiético já entrou. Não, mas mais ainda. Não, mas olha só, tem coisa, por exemplo, se tu for pegar a indústria bélica, aquilo não é pela socinha antiético, é anticosmoético segundo o meu conceito, mas assim, ele está atuando dentro da lei, né? Então, nem tudo que é legal o melhor do ponto de vista evolutivo, tá certo? Isso. Então, todas essas avaliações precisam ser levadas em conta. Aí vamos ver a última pergunta aqui, ó. Paula, desculpa. Nas ações anticosmoéticas, né? A gente está querendo parametrizar por outro parâmetro, por outro nível aí da abordagem, né? Claro, não, mas é importante a gente aqui, porque pela nossa audiência, né, a gente esclarecer bem esses pontos aí, que pode eu faço aqui o advogado do diabo, né, muitas vezes. Maravilha. Gente, agora, uma coisa importante dentro da pergunta da Adriana é assim, a empresa ela tem que analisar a sua cadeia de fornecimento, né? As suas relações, os seus pseudópodes sociais, para ela poder analisar esse contexto geopolítico mais amplo, né? E se ela está alimentando, ao treinar as pessoas internamente a serem anticosmoéticas, ela está alimentando os conflitos na sua célula ali de atuação, de relações, ela está alimentando os conflitos, sim. Né? Ela está sendo uma célula de conflito. Já na última questão aqui dessa folha, a gente pergunta o seguinte, ó, uma empresa consciente quanto à condição de empresa-escola na mudança de patamar evolutivo do planeta. Então, isso é um posicionamento diferenciado de uma empresa conscienciocêntrica. A empresa
como um espaço de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento evolutivo das pessoas que fazem parte da empresa e das pessoas que interagem com a empresa no seu contexto mais amplo, com os fornecedores, clientes, os ambientes, tudo. Então, ela está se posicionando como uma empresa escola em direção à mudança de patamar do planeta para um planeta que hoje é um planeta hospital, psiquiátrico, para um planeta escola, um outro nível, um outro patamar, né? E respeitando aí a diversidade de pessoas e níveis evolutivos da empresa, né? Pegando o gancho lá com o Rafael. Sim. A gente vai agora fazer um breve intervalo comercial. Povo aí que está no YouTube, prepara suas perguntas, coloca aí a gente vai fazer o possível para respondê-las, tá bom? Então, até loguinho, a gente já volta. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito e hoje vamos falar sobre ESG. Você provavelmente já ouviu falar sobre essa sigla, mas sabe o que significa? ESG vem do inglês Environment, Social and Governance e traduzindo significa governança social e ambiental. ESG surgiu no mercado em 2004 em um grupo de trabalho da ONU para investimentos sustentáveis e responsáveis para definir princípios de sustentabilidade e responsabilidade social para a captação de investimentos. Segundo a definição do ganhador do Prêmio Nobel de Economia Milton Friedman, o principal objetivo de uma empresa seria gerar lucro para os sócios e acionistas. No entanto, essa visão levou as empresas a priorizarem o lucro acima dos consumidores e de princípios éticos. No documentário Fishing with Dynamite, produzido pelo Institute for Business and Society da Universidade da Virgínia em 2020, o próprio Milton Friedman ressalta que essa visão de lucro acima de tudo está equivocada e obsoleta, e deve dar lugar a um equilíbrio entre lucro, bem-estar dos colaboradores, fornecedores, relacionamento entre clientes, meio ambiente e comunidade. Segundo pesquisa da consultoria Ernst Young, 75% dos consumidores estão repensando padrões de consumo para produtos sustentáveis de empresas transparentes. Novas regulamentações também têm surgido e investidores têm olhado mais positivamente para empresas ESG. Mas para ser considerada uma empresa ESG, ela precisa atender alguns critérios: descobrir o seu propósito e como sua atuação melhora o mundo, ter práticas sustentáveis como economia circular, reciclagem e reuso e incentivo ao consumo consciente, investir no relacionamento com clientes, fornecedores e comunidade e implementar práticas de governança e transparência. E você? Quer abrir um negócio para ter lucro ou deseja fazer a diferença no mundo? Eu sou Marcos André e esse foi o Momento Empreender de Propósito. Até a próxima! Eu até mudei aqui a sequência, botei essa coluna primeiro porque é muito sincrônico com o que estava sendo dito, né? Sobre empresa ESG e tal, lucro. Tá bom. É isso aí. É o que o Adelino estava comentando até antes, né, Adelino? E até agora, quando o Marcos André estava lá comentando, né, na mensagem dele ali, fazendo uma conexão aí com a empresa Gama, nessa questão da visão do lucro ali, isso é muito forte na sociedade, né, a busca dos resultados, do lucro, né, e os valores que estão por trás disso, os princípios, as práticas que estão por trás disso. Tem questões ou tem autoavaliações nessa linha também, dentro da empresa Gama? Como é que vocês expandiram essa questão mais do resultado financeiramente em si? Tem um dos pilares, né? A gente estruturou o Empresograma em 4 pilares. O segundo deles é a sustentabilidade lato sensu, que pega essas questões relativas aí ao ESG e às práticas financeiras, né? Então, por exemplo, aqui nesse pilar, na folha de avaliação número 1, né, desse do pilar, ela é a cláusula 8, que a gente chama aqui, é ter a lucratividade como consequência de uma atividade produtiva sadia. Perfeito. Essa é a folha de avaliação dentro da especialidade que é a empreendedorismologia. A questão número 1, afirmativa número 1, uma empresa que tem como objetivo somente o lucro, não se importando com as consciências envolvidas. É o mais básico aí.
O que está sendo chamado aí de capitalismo consciente, né? Quer dizer, começarmos a olhar para fora da organização e vermos os impactos e como que vamos incluir essas pessoas, porque tem muita gente pobre no planeta e que não tem mais nem condições de consumo, né? Isso vai trazer outros problemas lá para frente, né? Sem sombra de dúvida. Mas aí se enquadra... Eu tô falando um negócio interessante, Adelino, capitalismo, né? Daria para se enquadrar ali dentro? Não, é alguma outra coisa, né? Nós não estamos falando de uma empresa capitalista, nós estamos falando de uma empresa conscienciocêntrica. Isso a gente, logo no começo, na introdução do conscienciograma, a gente sentiu essa necessidade hoje de se posicionar em relação a isso. Esclarecer isso. Bacana. Esclarecer isso, porque é um debate forte, né? Mas como é que a gente se posiciona? Até eu vou ler para vocês, que é tipo um disclaimer, né? Da introdução nossa está assim, ó. Esse instrumento é direcionado para pessoas que decidiram seguir o caminho do empreendedorismo na estruturação de sua vida econômica. Consideramos que, ao tomar essa decisão, a pessoa está ciente de que opera num sistema de economia fundamentado na lógica capitalista. Hoje é assim, ano base 2022. Sim. Posicionamento. Consideramos também que operar dentro do capitalismo nesse início do século XXI exige criticidade e lucidez nos posicionamentos para não alimentar e, mais que isso, corrigir as distorções, desigualdades e tantas outras disfunções desse sistema. Infiltrados. Ao modo de infiltrados, aqueles que se dispuserem a aplicar esse instrumento em suas práticas empreendedoras podem mudar profundamente as estruturas desse sistema econômico de dentro para fora, a partir da transformação das suas práticas empreendedoras, tendo como foco a evolução das consciências. Esse é o nosso posicionamento. A gente não está propondo uma coisa que não seja o capitalismo, até porque a gente não está nesse ponto agora. Não ainda. A gente está propondo uma outra coisa, entendendo que a gente está se posicionando como empreendedor num contexto que está fundamentado no capitalismo hoje. É avançar dentro do que existe, né? Vamos avançar a partir daí, porque, existem possibilidades de fazer uma outra coisa? Existem. Tem gente fazendo outro tipo de proposta, outro tipo de busca? Existe. Mas isso é uma outra frente. É uma outra frente de trabalho. Nós temos uma pergunta aqui da Áurea. Boa noite. O padrão das energias e equipes de amparadores do trabalho é considerada na ferramenta de alguma forma? Fala aí, Luciano. Acho que você queria ler a última pergunta lá. Acho que tem a ver. Então, ainda dentro daquela folha que eu estava comentando aqui, a última afirmativa diz assim, uma empresa que tem a lucratividade como medida da interassistencialidade exercida em suas atividades produtivas. Então, naturalmente, sendo essa uma empresa-escola, sendo uma empresa que respeita o nível evolutivo das consciências, mas que tem as consciências como centro do seu empreendimento e o resultado financeiro como uma consequência desse processo, e aqui a gente se pautava muito em falas do professor Valdo, né, no nosso tempo de convivência com ele, sobre quando a assistência é bem feita, o dinheiro não falta. Ou seja, ele surge como uma consequência da qualidade da assistência realizada. Então, essa premissa orienta o modelo de gestão desse tipo de organização. E, naturalmente, a parceria com os amparadores daquele grupo é fundamental, né? Tem muito guru aí da administração que fala, né, em outras palavras, que o lucro de uma empresa é muitas vezes proporcional ao impacto que ela tem, impacto positivo, né, nos grupos de pessoas. Essa definição que você colocou, parece que ela é isso mais ampliado, mais robusto, né? Na prática, o resultado positivo de uma organização se dá pela qualidade do seu trabalho, daquilo que ela entrega. E cada vez mais, pegando o gancho aí com a ESG que o Adelino trouxe, a gente começa a colocar uma lupa para o lado de dentro da organização para checar se essa qualidade que ela oferece fora também existe dentro. Então, o que a gente entra como um plus
considerando a consciência no processo de evolução, de diferentes níveis evolutivos, mas criando oportunidade para que ela possa vivenciar o melhor do seu potencial. Dessa forma, contribuir com a produtividade coletiva e oferecer, então, um serviço de qualidade, uma assistência de qualidade. E aí é bom que a gente lembre que as empresas existem para facilitar a vida de alguém, tornar a vida de alguém mais saudável, mais plena, mais conveniente, mais satisfatória de alguma forma. As empresas existem para atender às necessidades das pessoas. O que esse tipo de organização pauta a sua atividade é que essa prestação de serviço social ela seja pautada em práticas tanto internas quanto externas, com base cosmoética. Daí a origem da expressão razão social. Por isso que chama razão social. Porque o motivo... Porque não deixa de ser um grupo de pessoas que está, né? Atrás de uma pessoa jurídica, existem pessoas, né? Existem um grupo de pessoas que têm as suas práticas. E aí, essa questão, assim como na vida pessoal, né? Olhando individualmente, tem mais ético, menos ético, ou mais cosmoética e menos, né? Assim também nas empresas, né? Eu vejo da mesma forma praticamente, né? Esse crescendo das organizações, de mudar de patamar evolutivo para de dentro para fora, cada vez mais conseguirem trazer com maior transparência, né? Parece-me que esse que é o processo, né? Porque hoje tem muita coisa escondida, oculta, a famosa pauta oculta, os jeitinhos, manipulações, negociações de bastidores, né? E a pressão cada vez está ficando maior para que se traga essa transparência, essa comunicação mais clara, de uma maneira mais objetiva, né? Não tem mais espaço para querer enganar, vamos dizer assim, né? Agora você vê aí, né, Adelino, a dificuldade que seria a gente querer, então, certificar e dizer quem é cosmoético e quem não é cosmoético, exatamente, com o comparador ou com as consciências envolvidas no negócio. Essa tarefa processo de autoconsciente, né? Exatamente. O processo é de dentro para fora, né? É intraconsciencial. Agora, vocês, quando é que começou esse trabalho? Porque vocês falaram assim em 4 pilares. Imagina que você deve ter discutido muito. E como é que foi esse processo para chegar nessa estrutura, né, do empresograma? Isso realmente foram longas discussões aí, né, do grupo para definir. São 4 pilares. O primeiro deles é a longevidade. O segundo deles é a sustentabilidade lato sensu. O terceiro deles é o paradigma consciencial. E o quarto é o paradigma da abundância. Então, esses são os 4 pilares que a gente chegou como conclusivos, como conclusão, para a gente poder fazer uma avaliação de uma organização em todas as suas perspectivas e abrangência, né? Para mim, que cortou aqui minha transmissão, eu perdi o primeiro pilar. Qual que é, Luciano? Desculpa. O primeiro é a longevidade. A longevidade. Tá. A longevidade da empresa. Uhum. O segundo, então, é o quanto que essa empresa persiste, né? E aqui a gente pode falar, inclusive, de ciclos de autorrevezamentos, né? O segundo é a sustentabilidade lato sensu, considerando, então, o conceito da sustentabilidade em todos os aspectos possíveis da organização. Terceiro pilar é o paradigma consciencial, considerando, então, o que a Ana Paula falou, da multidimensionalidade, da multiexistencialidade, da holossomática, da bioenergética, e por aí vai. E tem um certo paralelo ali com o holossoma também, se você for ver, né? Alguma coisa assim. Sim. Ele é abordado aqui. E no caso da abundância, que eu achei bem interessante aqui, teria a ver com aquela questão da mentalidade large? Exatamente isso. É isso aí. E você poderia dar uma expandida para o público aí, como é que funciona isso? Porque eu acho que de misereta todo mundo PhD, né? Então, o miserê se estabelece em cima da escassez, né? A escassez de recursos é que gera todos esses desvirtuamentos que o Adelino estava, por exemplo, posicionando para a gente. É justamente quando eu entendo que o recurso é escasso é que entra a disputa desigual sobre ele.
O que o paradigma da abundância traz é que você não precisa disputar pelos recursos existentes. Você pode trabalhar junto para ampliar os recursos existentes de forma a atender às necessidades mais coletivas das consciências envolvidas. Então, a ideia aqui não é a disputa, por exemplo, de poder. Disputa de poder é porque há escassez de. A hora que você cria um ambiente mais horizontalizado, com hierarquia pautada em ideias, onde as consciências contribuem com o seu melhor para que se busque soluções coletivas mais amplas, você começa a entrar num outro modelo, né? Hoje a gente chama aí de paradigma exponencial, paradigma da abundância, paradigma de crescimento, mindset de crescimento. São nomenclaturas que começam a surgir no mercado para trazer essa ideia do large mais à tona, né? Do que seja essa consciência que ela é expandida na sua forma de pensar e não entende a concorrência, a competição e a escassez como drives da sua manifestação. Nós temos uma pergunta aqui da Adriana. Ela quer saber o seguinte: como é que a empresa conscienciocêntrica consegue seguir em meio a tantas cargas tributárias existentes no Brasil, sem jeitinho? Tem que ser sem jeitinho. Se for com jeitinho, já caímos lá na fala do Adelino. Tem que ser sem jeitinho. Segue a lei, né? Onde a lei está clara, siga a lei. É isso. Eu acho que tem a ver com a questão anterior de large e tudo, né? Quando ela coloca ali como é que consegue sobreviver, né? É isso aí, é isso aí. Na prática, a organização ela sobrevive por diversos aspectos, né? Ela tem uma estrutura de custos, e de fato a estrutura de custos no Brasil ela é pesada, mas ela tem o outro lado, né? Que é justamente aí que entra o large, entra aí o mindset de crescimento ou o mindset da abundância, que é a possibilidade de ampliar as suas fontes de receita. O Brasil hoje é uma das economias que mais cresce, assim, claro, e se for olhar o PIB, não, né? Mas se for olhar, por exemplo, eu moro em São Paulo, aqui tem mercado para tudo 24 horas por dia. Então, assim, você consegue, né, em termos de negócio, girar com qualquer tipo de negócio na cidade. Então, eu acho que é uma questão de, em primeiro lugar, eu acho que a lei tem que ser seguida sempre e acabou a história, né? Esse é o mínimo, né? E aí é uma questão de usar... É o início do princípio do começo, como dizia o chefe. Tem uma questão aqui bem interessante nessa linha, dentro do paradigma da abundância, sobre a adoção da teática do ganha-ganha. Aí a questão está assim, ó: quais os ganhos evolutivos identificados pela empresa nas decisões nas quais abre mão de resultados temporários em prol da máxima que aconteça o melhor para todos? Então, ela abre mão até de ter um ganho que até seria correto, até não teria problema nenhum, mas em função de estar buscando equacionar que todos os envolvidos estejam bem, esteja bom para todo mundo, ela abre mão um pouquinho, para que todo mundo fique nessa sensação, nesse campo, né, do ganha-ganha. A empresa aplica a cosmovisão na relação com todos os stakeholders? Aí está o grande desafio, essa questão do ganha-ganha, né? De cooperar, de abrir mão, né? De pensar um pouco no outro, né? Essa questão mais egoísta, né? Essa questão mais do capital, o materialismo, né? Faz com que aquilo que o Vicenzi falou ali, né? Questão da disputa, do poder, da escassez, né? Então, ainda está muito envolvido com essas questões, né? E aí, os CEOs, os diretores, os executivos, de uma moda geral, aí tem na liderança desse processo, tem talvez uma responsabilidade maior para trazer para a reflexão e trazer para a pauta esses assuntos, né? O que vocês aí complementar? E do ponto de vista prático, da lógica consciencial, né, Adelino? Relações baseadas em ganha-perde ou em perde-ganha, elas são dependentes e codependentes. Elas não trabalham a interdependência sadia. Sim. Então, na teática do ganha-ganha, o que se busca é justamente o conceito da interdependência sadia entre os atores da cadeia produtiva. E é nisso que se busca esse elemento que depois vai retroalimentar lá na longevidade do negócio. Uhum. Quem se aproxima um pouquinho mais desse tipo de conceito é o processo cooperativo.
O processo cooperativo procura normalmente respeitar os elos da cadeia, o quanto ainda muitas vezes preso, infelizmente, aí essa lógica mais terra a terra, como diz a Ana Paula, mas a necessidade de você preservar essa interdependência sadia dos elementos da cadeia produtiva que são decisões de negócio. Nas decisões de negócio, os principais atores na gestão da organização precisa ter um viés mais cosmoético, não tem como. Então, na prática, uma organização dificilmente ela consegue ter maior aderência aos princípios da cosmoética se ela não tiver na cúpula uma consciência maior nesse sentido. É muito difícil. É o que nós estudamos na Liderária, né? Essa questão da liderança, né? O como que fazer esse compartilhamento, né? Como fazer esse colegiado, né? Como compartilhar essas ideias e fazer com que esse movimento cresça, né? De uma visão maior, né? Como a Ana Paula citou lá, ter essa cosmovisão, né? Esse abrir mão, olhar um pouco mais o conjunto, né? Os impactos, né? O desafio aqui, eu diria, Adelino, com relação ao empresograma, é que normalmente a tendência do ser humano, quando faz algum sistema de avaliação, ele gostaria de se sair bem. E aqui, assim como no conscienciograma, ele tem que abrir mão dessa premissa. É o que é, né? Cheguei até onde cheguei. Fomos até onde dava para a gente ir até o momento. Bora! Sim. E é como as metas do milênio, vamos trabalhar para melhorar, né? Vamos trabalhar para melhorar, porque para mudar o patamar mesmo do ambiente de negócio, ambiente de vida nosso do planeta. A Adriana, nós temos duas perguntas aqui. A primeira é da Adriana, então botou na ordem aqui. Como garantir que os colaboradores serão cosmoéticos dentro da empresa conscienciocêntrica? Então, o povo está querendo vigiar e punir, não é mesmo? Gente, é auto-pesquisa, autonomia, autoevolução, autoconsciência. Então, você vai tendo práticas, vai criando o ambiente para isso e criando também um ambiente de educação para que as pessoas assumam a sua autonomia, assumam a frente, né, o protagonismo na própria evolução, da própria evolução mesmo. Então, o papel da empresa é estimular essa autonomia e esse protagonismo da própria evolução. Sim. Ela vai estimular isso, vai procurar criar situações para isso. Tem os processos, tem perguntas aqui que falam sobre isso, né? Estímulo a isso. Mas você não tem como vigiar o que a pessoa está pensando, porque a pessoa pode até não fazer nada, mas se ela pensou anticosmoética, já está rolando ali. Então, é ela com ela. Aí fica difícil. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O nosso programa iria até às 8, mas temos 3 perguntas aqui interessantes. Você se importa da gente ir tocando mais um pouquinho aqui? Tudo bem. Tranquilo. Então, a gente tem a pergunta do Fábio aqui. Opa, como é que eu boto na tela aqui? Como sugestão para aprofundar essa temática da relação ganha-ganha nas trocas voluntárias entre indivíduos, vale pesquisar a teoria da Escola Austríaca de Economia. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso aí. Eu não conheço a Escola Austríaca de Economia. Eu acho que uma coisa interessante que pode acontecer a partir do... A gente vai publicar, né? O empresograma, tudo indica que esse ano deve sair. E aí as discussões vão começar, né? Muita coisa vai se trabalhar. Eu imagino grupos de estudo, grupos de discussão, coisas muito interessantes como essa sugestão aí do Fábio, para ir desenvolvendo, entendendo e aprofundando, né? Como as coisas podem acontecer. É uma ferramenta viva. Ela é viva. Inclusive, a gente fez uma revisão ano passado, pensando na publicação para o próximo ano, porque a gente começou esse trabalho em 2015. Em 2016, teve a primeira versão publicada num artigo, inclusive num congresso de empreendedorismo do IPC, que a gente passou até o link aqui para vocês, né, Rafael? Que o pessoal, se quiser acessar essa primeira versão. É uma versão preliminar inicial. A gente não tem todas as perguntas lá. Uhum. Legal. Não tem todas as perguntas lá, mas tem algumas, né? Já dá para ter uma ideia. E
e vem sendo desenvolvida e amadurecida desde então, e passou por uma série de revisões já recentemente para a gente poder publicar, e com certeza vai passar por várias outras para frente, à medida que as pessoas vão entrando, vão discutindo, assim como o conscienciograma também é uma ferramenta que traz muitas discussões também hoje, né? Sim. Quando você falou próximo ano, esse próximo ano é 2023, né? Está 2023, perdão, é verdade. Desse ano, 2023, está em 2024. Nesse ano. Deste ano. O João está colocando o seguinte aqui, ó, João Fernandes. Tem dificuldade para ver exemplos práticos mais próximos do paradigma consciencial. Você que me dá uma ajudada aqui, o João? Ó, ele coloca aqui, ó, só para complementar, ó, a gente já ajuda aqui nas duas. Muitas empresas ganhadoras do prêmio Great Place to Work, com seus indivíduos tratados como peças, que quando dão problemas ou não atingem resultados, são descartados. Ele também faz essa colocação. Você tem algum comentário em cima? Então, essas empresas que fazem isso, na verdade, elas estão num processo apenas de marketing, né? Então, o nível de teática já foi pelo ralo faz muito tempo. Isso acontece, é predominante, porque há justamente uma visão pautada apenas em ganho voraz e de curtíssimo prazo. A proposta da empresa, o que seria as práticas de gestão conscienciocêntrica, não encaram dessa forma. Pelo contrário, elas investem nesse ambiente que a Ana Paula estava falando, considerando o respeito da consciência entre as consciências. Então, eu enxergo que tem que ter o propósito, né? Tem que ter um alinhamento, uma visão de longo prazo, tem que ter a razão de estar existindo aquela empresa que vai gerar qual o benefício, claro, ela vai gerar, né? A empresa conscienciocêntrica, por definição, é que tem a consciência como centro. Da consciência como centro é que saem os seus resultados. Então, a premissa aqui do ninguém pode dar o que não tem vale até as últimas consequências. É preciso que a empresa tenha, então, esse ambiente de investimento no seu corpo de colaboradores, respeitando a condição de cada um, mas tratando como consciência e não como peça, né? Esse modelo que o nosso colega traz aí, ele é pautado numa metodologia que até hoje já é discutida em muitas organizações da SOCIM mesmo, porque essa metáfora da máquina, ela já esgotou, do ponto de vista, inclusive, da geração de resultados mais corriqueiros, aí, ou mais comuns na nossa sociedade. Tá bom, a gente não vai tem fazer como manter. Opa, fala aí. não tem como manter. O paradigma consciencial ali também, né? Dificuldade de ver exemplos. É uma coisa que é o aspecto fundamental do paradigma consciencial é a evolução das consciências. Então, tudo aquilo que envolve melhorar a evolução das consciências está alinhado com o paradigma consciencial. Então, por exemplo, numa empresa, se ela investe no desenvolvimento da autonomia, por exemplo, dos seus funcionários, da capacidade da pessoa assumir as próprias responsabilidades, por exemplo, ela está investindo na evolução dessa pessoa, numa melhoria, numa mudança de patamar, numa melhoria de patamar evolutivo de autoconsciência. Quanto mais autoconsciente, mais está sendo feita o investimento na evolução dessa pessoa. Então, esse é um exemplo prático que a gente consegue ver em muitas empresas acontecendo, né? Esse investimento na autoconsciência. Sim, eu entendo a pergunta dele, no sentido assim de que acho que a gente vai ter que discutir bastante mais, como vocês mesmos estão falando, né? Porque muitas vezes é mais fácil ter referências, né, do que analisar 280 perguntas para ver qual é a aderência à empresa conscienciocêntrica. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Olá, meu nome é Jean Zonato e esse é o espaço para falar de propósito de vida e carreira. Uma pergunta que muitos podem se fazer é: qual é o meu propósito de vida? Essa é uma questão para ser respondida individualmente. Aceitar uma resposta alheia para essa pergunta é colocar nas mãos do outro a responsabilidade pela sua trajetória de vida.
Talvez responder essa questão não seja uma tarefa simples para algumas pessoas, mas pode-se pensar no sentido oposto. O que não deveria ser feito, ou seja, o que não é o propósito de vida. Às vezes, pensar no sentido oposto ajuda a identificar os caminhos que não se deve seguir. Um exercício útil para identificar o propósito de vida é pensar que você já o alcançou. Tendo chegado lá, qual a sua reação? Você está pronto para partir desse mundo, já que realizou o que se propunha? Se não está pronto, então talvez não seja o seu propósito nessa vida. Pense nisso. O nosso colega Fábio está sugerindo ali para os interessados em lerem um livro do Victor Ocampos. Tá? Aí o pessoal que tiver curiosidade ali... Aliás, eu vou ler, porque o pessoal do podcast depois não vai saber de nada que eu estou falando aqui, né? Vai ler onde, né? É áudio. O nome é o seguinte: Apuntes no Matemáticos de Economia, em defesa do intercâmbio livre e voluntário mutuamente beneficioso. Desculpe aí o meu espanhol, né? Mas, enfim, é isso aí. A gente está chegando no final do programa. E, Adelino, tu tem mais alguma pergunta aí para os nossos convidados? É interessante que agora se falou de propósito no final novamente, né? Então, foi muito sincrônico as duas entradas hoje aí. E essa questão aí do propósito, acho que tem tudo a ver com o projeto Empresa Gama, né? E ligado aí com o Consciência Gama, como vocês trouxeram, e eu fiquei muito feliz em saber desse aprofundamento que vocês estão fazendo aí, porque cada vez mais, né, hoje tem muitas empresas ainda que buscam certificações em diversos ramos, ISOs e tudo mais, né? Mas muitas vezes isso é tudo pro forma, é tudo uma espécie de teatro, né? Não fecha a fala com a ação, né? O marketing, como o Luciano falou. Mas cada vez mais também tem empresas se conscientizando de que isso não pega mais, que não é mais por aí, que precisa de transparência, que precisa de coerência, que precisa ter boas práticas de fato para conseguir fazer um impacto positivo na sociedade, nos colaboradores internos e para conseguir ter esse vínculo e manter esses vínculos, senão não vai ter mais sustentabilidade, né? Aliás, falar em sustentabilidade e longevidade, né, nós temos estatísticas aí que talvez aí não chega a 1% no número de empresas que chegam a ser centenárias, né? Então, isso vale reflexões. Por que todo mundo, ou a maioria, fica pelo meio do caminho, né? Eu acho que essa contribuição aí será excepcional aí. É isso que mais, acho que é a mensagem que ficou aí hoje, que é muito bacana. Eu queria saber também se vai ter mais artigos, né? Verbete, livro, encontro de empresas conscienciocêntricas. O que vai ter para frente aí? Perspectivas? A próxima etapa agora é publicar, né? O Empresograma já é um trabalho forte, né? Porque a gente todos trabalhamos voluntariamente, né? Aqui nessa iniciativa. Inclusive, o livro vai reverter os ganhos, né? Direitos autorais. Os direitos autorais revertem para liderar, inclusive. Então, a gente trabalha nessa linha aí, né? Próxima etapa, publicação. E aí, daí para frente, curso, fazer eventos e discutir, né, o tema. Perfeito. A Liderar também está agora com o dicionário, né? Tipos e estilos de liderança, também está em revisão final e está entrando logo em diagramação aí. E acho que são duas obras que vão se complementar bastante aí, né? Entender o perfil da liderança um pouco mais, né? A liderometria e tudo mais. E tudo essa autoavaliação, né? Muito interessante, muito bom. Poderíamos ficar aí mais uma hora conversando sobre isso. Com certeza. Com certeza, nós vamos precisar explorar, né? E vocês têm esse espaço aqui para isso também, porque o nosso público é o empreendedor evolutivo aí, quem está querendo se qualificar, né? Nesse curso aí de empreendimento. Então, quando vocês vierem lançar também, ou falar de qualquer assunto aí, falamos junto aí que tem convergências. Perfeito. A gente agradece muito vocês aí, Ana Paula,
Cretinário, Luciano, por aceitar o convite e vir hoje aqui. Espero que seja o primeiro de muitos encontros nossos. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado, um abraço a todos. Até uma próxima. Valeu. Boa noite, parabéns. Então tá, queria só exibir ao final aqui um convite para vocês aí, que vai ter lá em Bini, para quem estiver na Suíça, né, ou para quem está nos escutando de fora lá, que a gente tem essa audiência também, dia 28/1 vai ter o curso Fundamentos da Conscienciologia. Então estão todos convidados. Gente, toda sexta, às 19 horas estamos aí, e a gente se vê semana que vem, então. Falou então, e até a próxima. Tchau, tchau. Esse episódio tem o patrocínio da Liderare, Liderança Interassistencial. Acesse o site www.liderare.org e nossas redes sociais em @liderologia e saiba mais.